Olá, seja bem-vindo ao STP-TV. A minha convidada de hoje é a Amélia Costa Enjai. Já lhe conto tudo sobre ela e sobre os motivos que me levaram a convidá-la para vir aqui à STP-TV. Para já, fica uma brevíssima reportagem. A população da Guiné-Bissau é constituída por uma variedade de etnias com línguas, estruturas sociais e costumes distintos. A maioria da população vive da agricultura e professa muitas vezes religiões tradicionais locais. Cerca de 45% dos habitantes praticam o Islão e há uma minoria de cristãos. As línguas mais faladas são o Fula e o Mandinga, entre as populações concentradas no Norte e Nordeste. A Guiné-Bissau, fortemente dependente da agricultura e da pesca, é objeto de um programa do FMI para o ajuste estrutural. O país exporta peixe e mariscos, amendoim, semente de palma e madeira. Já as licenças de pesca são uma importante fonte de receitas. O arroz é o cereal mais produzido e um ingrediente típico e indispensável na alimentação. Mas existe muito mais a dizer sobre este território. É isso que vamos hoje falar na sua STP-TV. Amélia Costa Enjai, questionarem-me o porquê da Amélia Costa Enjai e não uma outra personalidade qualquer da Guiné-Bissau. Porque a Guiné-Bissau será o nosso tema por razões óbvias. Tivemos agora uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça guineense que esclarece muito sobre a situação política no país. Esclarece muito, não esclarece tudo. Fez o Supremo Tribunal de Justiça aquilo que tinha que fazer e, no meu ponto de vista, bem. Agora, depende dos políticos fazerem aquilo que têm que fazer bem. E como eu não sei, nem imagino o que os políticos vão fazer a seguir, apesar de conhecer bem a Guiné-Bissau e conhecer bem os guineenses e conhecer também e, sobretudo, os políticos guineenses, pedi a Amélia Costa Enjai que me viesse aqui ajudar. Eu queria um perfil de alguém com distanciamento sobre a realidade do seu próprio país, alguém com uma racionalidade muito própria, muito humanista, relativamente ao olhar que atira para cima dos assuntos do seu próprio país, e alguém também com uma perspectiva, eu diria que emocionalmente razoável, relativamente às diversas crises que têm ocorrido na Guiné-Bissau. Eu, ultimamente, tenho acompanhado muito a forma singular como ela aborda a situação política na Guiné-Bissau, sobretudo as situações de crise, e tenho feito, sobretudo, numa rede social, no Facebook. E isso porquê? Porque temos amigos em comum e eu fui vendo os seus comentários e achei que seria a pessoa ideal para estar aqui comigo a conversar sobre a Guiné-Bissau de hoje e a Guiné-Bissau de amanhã. Vamos nos esquecer da Guiné-Bissau do passado porque não vêm de lá coisas muito relevantes politicamente. Amélia, obrigado. Obrigada eu. Se bem que do passado, muitas das vezes, aprendemos para que o presente faça sentido e o futuro seja melhorado. O passado da Guiné-Bissau, o político e da instabilidade político-governativa é o seguinte, segundo o estudo do nosso amigo comum, Luís Barbosa Vicente. Luís Barbosa Vicente. Tivemos a oportunidade de estar com ele ontem num colóquio exatamente sobre a situação da Guiné-Bissau. Exato. E temos o seguinte, de 73 a 2015, 73, ano da independência autoproclamada pela Guiné-Bissau, pelo PIGC, Exato. até 2015 a Guiné-Bissau teve 14 presidentes da República e 23 primeiros-ministros. Isso, de facto, é obra. Um país com esse perfil de instabilidade político-governativa, obviamente, tem dificuldades em ser bem governado, correto? Correto, porque o ideal nesse cenário seriam 5 presidentes da República e 8 primeiros-ministros, e não 14 presidentes da República e 23 primeiros-ministros. Convém que as pessoas fixem os números. Isto tem todas as consequências no crescimento e no desenvolvimento do país. Exatamente. Não há nenhuma legislatura que tenha chegado ao fim por essa instabilidade. Os números falam por si. Não há aqui nenhuma invenção de nada. Há exatamente um problema dos guineenses em resolverem os seus próprios problemas. Já não vejo aqui nada de novo a ser inventado. Algo está mal. Porque num período de 73 a 2015, 14 primeiro-ministros, 14 presidentes e 23 primeiro-ministros, em que o ideal seria 5 para 8, algo está mal e algo tem que ser feito exatamente. E eu não vejo outra situação a não ser largarmos tudo. Largarmos os discursos, os comunicados, olharmos para nós e vermos onde é que está o nosso real problema. E eu sei onde é que está o nosso real problema. Onde é que está? Está nas pessoas. Está na nossa vontade de querermos ou não o bem do nosso país. Porque é surreal.
Nas campanhas, nós vemos umas coisas. E quando têm a responsabilidade de governar e governar bem e de honrar os seus compromissos, falham em toda a dimensão. Há aqui uma coisa que é preciso dizer-se. Amélia Costa Njai, em março, no pós-sucesso da mesa redonda em Bruxelas, eu tive a oportunidade de estar com os dois protagonistas centrais desta crise, o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, quando de passagem por Lisboa em direção à Guiné-Bissau. O que é que tu sentiste neles, naquela altura e naquele momento, que te pudesse levar a não pensar que nada disto fosse acontecer? Eu estou a dizer o contrário, a não pensar. A não pensar. Podemos até recuar um pouco. Até porque acho que estiveste a moderar debates em que eles estiveram envolvidos. Estive presente quando o Presidente esteve, pela primeira vez após ser eleito, o Presidente esteve exatamente com a comunidade da diáspora em Portugal. E eu estive presente. E também estive presente no do Primeiro-Ministro, e aí já numa qualidade de moderação. Aí já tive uma intervenção. Pronto. Mas mesmo assim consigo ter uma opinião de um e de outro. Mas podemos até recuar um pouco antes, porque aquele momento dá-me a clara evidência de que existia litígios. E eu não tenho informações privilegiadas de lado nenhum. Não tenho contacto direto nem com um, nem com o outro. Que sinais eram esses? Os sinais eram antes mesmo da mesa redonda. Os discursos do Presidente da República, ele é árbitro. Obviamente, aponta caminhos. E aponta os caminhos que entende que deve ser feita a governação. Ele entende que não pode ser passivo, tem que ser um Presidente ativo, árbitro, vigilante. É o trabalho dele, respeitamos. A questão que se coloca aqui é que todos os discursos dele, eu ouvi vozes em que eram recados para o governo. Pronto. E eu disse, bom, se é inocente ou não o discurso, não sei. Mas que não é bem acatado e bem recebido no meio da governação, também percebo. Porque muitas vezes é importante nós lermos entre linhas. Mas podiam ser discursos, digamos que... palavras pedagógicos, aconselhadores, poderiam. Foi essa a leitura que eu fiz. Foi essa a leitura que eu fiz. É essa a leitura que eu quero continuar a fazer. De que, efetivamente, eram discursos na qualidade de presidente que queria que o seu país melhorasse e tivesse desenvolvimento efetivo. Mas também, ao ver reações negativas da parte do governo, não digo na pessoa do Primeiro-Ministro, digo, algumas vozes se levantaram, eu comecei a dizer algo está mal. Mas no próprio discurso, eu dou por mim a ler várias vezes os discursos. E no próprio discurso eu consigo perceber de que efetivamente alguma coisa não está bem. É essa a minha sensibilidade, é isso que eu me apercebi. E depois também, no que eu percebi, de que o Presidente não iria, nós até a última hora não sabíamos se o Presidente ia ou não à mesa redonda. Não sabíamos. E a mesa redonda, para aquilo que o Primeiro-Ministro disse, foi abrangente, chamou a comunidade civil, quer dizer, foi uma mesa redonda preparada a nível abrangente. Portanto, mas uma coisa, se me interromper, eu ainda ontem fui online, fui pesquisar o site do governo da Guiné-Bissau. Mantém-se igual, como se o governo de Domingos Simões Pereira ainda estivesse em funções. E fui espreitar o link que havia para a mesa redonda. E fui ler os documentos, até porque São Tomé e Príncipe está mais ou menos no mesmo processo, e, enfim, para tentar perceber como é que construíram toda a documentação atinente à mesa redonda. E devo dizer que o trabalho é um trabalho profundíssimo, é um trabalho de uma riqueza impressionante, muito bem feito. E o interessante é perceber que há ali um trabalho feito coletivamente por guineenses. E porque se acreditava de que, efetivamente... O que é que eu quero dizer com isso? Ou seja, guineenses, a pensarem de formas diferentes, posicionando-se politicamente e ideologicamente também diferente, e tendo tido a lucidez de perceber que aquilo era um momento em que todos, de uma forma coletiva, todos teriam que contribuir com o seu melhor para levarem
a melhor documentação, para levarem os melhores planos, para levarem os melhores projetos para uma mesa redonda e convencerem e venderem mesmo a imagem do país, a comunidade internacional, sobretudo aquela componente da comunidade internacional que é doadora. A questão, e eu interrompi-te exatamente por isso, porque estavas a insistir muito na questão da tensão entre os dois órgãos de soberania, mas a questão é a seguinte, é que aquele foi um momento do coletivo, da Guiné-Bissau unida a funcionar. Como é que se pode descapitalizar um momento desses? Exatamente. Aí, que é para dar continuidade àquilo que estavas a dizer. Sim, eu percebo a questão. A questão é o que é que aconteceu para que um Presidente da República, naquele momento, um momento importante para a Guiné-Bissau, um momento em que nós não conseguimos cumprir com... Nós dependemos do exterior em mais de 50% do nosso orçamento geral de Estado. Era tudo ou nada. Tínhamos a credibilidade toda a zeros. Ou seja, havia ali dois trabalhos a serem feitos. Captar investimento, mas também conquistar a nossa própria dignidade, honra e orgulho da Guiné-Bissau. Estávamos aqui a trabalhar a imagem, mas também a trabalhar aquilo que é necessário, até porque eu considero que não há almoços grátis, mas aquilo que eu considero que é o início de uma nova era. Aliás, eram essas as palavras, porque nós precisávamos daqueles investimentos para poder fazer o país arrancar efetivamente. Precisávamos daqueles investimentos para que o próprio povo pusesse as mãos na lama, como é da vontade de um que se trabalhe, como é da vontade do outro que se trabalhe também, mas com recursos que nós não tínhamos. E eu não compreendi porque que havia esse impasse de ir e não ir. Se calhar nem havia. Se calhar até na cabeça do Presidente ele ia e as pessoas é que estavam a pensar que ele não... Pronto. Eu não sei, é o que eu digo. Mas que eu me apercebi até a última hora, isso eu sei. Até a última hora eu não sabia se o meu Presidente ia estar presente ou não. E eu queria que o meu Presidente, obviamente, estivesse presente. Era um momento importante para o meu país em que eu queria ver o Presidente que eu quis e um Primeiro-Ministro que eu também quis. Mas acabaram por estar juntos. E estavam juntos, no mesmo local. Mas eu não sei se viram mesmo. Porque eu posso estar a olhar para si e não o ver. Eu posso estar a olhar para si e não o ver. Pronto, eu até comentava isso. Pronto, mas esse foi por isso eu quis voltar para trás. E depois estive com eles aqui em Portugal. Já após o sucesso, e um sucesso conquistado com pessoas que trabalharam eficazmente e que nos representaram, mas representaram-nos com muito orgulho. E eu gostei muito desse momento, foi um momento alto em que nós, efetivamente, estávamos ali por mérito próprio. Porque nós somos também capazes quando queremos. E somos unidos também quando pretendemos. Mas não achaste estranho que, no regresso dos dois ao país, que o Presidente da República tivesse chegado a Bissau, enfim, e sem uma recepção apoteótica, e quando chega o Primeiro-Ministro tem uma recepção apoteótica? Essa diferenciação da análise popular, ou não tão popular, não sei, relativamente à chegada dos dois... Encaro isso de uma forma normal, até porque quem teve a elaborar o próprio projeto da mesa redonda foi da iniciativa e foi um projeto do Executivo. Portanto, é normal que o povo entenda que aquilo foi um sucesso. Então, acabaste de dizer uma coisa muito interessante, porque era exatamente aqui que eu queria chegar. Disseste, o povo entendeu quem levou o projeto. Ou seja, o povo entendeu quem é o poder executivo. Então, se o povo tem esse entendimento, porque essa luta, essa situação de crise também é uma questão de luta entre poderes e competências de um órgão e do outro. Eu digo isso com maior clareza. Eu, se fosse Presidente da Guiné-Bissau, como é óbvio e evidente, olhando para aquela imagem, a análise que eu faria e a conclusão a que eu chegaria era que aqui está um povo lúcido que sabe, efetivamente, separar poderes, separar competências. Sabe que quem, de facto, mais trabalhou para aquilo, e tinha que trabalhar, porque não podia ser outro dever, exatamente, é o governo, e que o Presidente da República não está para ter poderes executivos. A Constituição não o permite. Portanto, estamos aqui a falar também da lucidez da própria sociedade civil. Uma sociedade civil, a guineense, que eu considero
extraordinariamente lúcida, muito interventiva, com muitas organizações que de facto intervenham e chamam a reivindicação a si, a Liga dos Direitos Humanos, a associação, muitas associações que intervêm a todos os níveis. Não vamos estar aqui a ser exaustivos nos detalhes, exatamente para dar mais voz à Amélia. Amélia, eu tive que fazer esse corte que era para te situar. Percebi, em relação à separação dos poderes. Mas Exato. Vamos voltar ao momento em que eles estiveram aqui e também depois é a resposta também a essa segunda parte. Quando eu vi o Presidente da República, a recepção que teve com a comunidade em Portugal, foi uma recepção muito calorosa, as pessoas estavam entusiasmadas, mas também, e respondendo à pergunta, haviam sinais já de que algo não estava bem. Depois do Presidente ter falado, eu fiz 4 páginas. O título é Entre Nós e Conosce. Entre nós os guineenses. Estávamos a falar para nós. O Presidente estava... Uma das partes que eu dizia é que pareceu-me que o Presidente já vinha com respostas de perguntas conhecidas. Ok. Isto foram sinais de que algo não estava bem, até porque pelo próprio discurso que ele faz, em que ninguém lhe pergunta nada, mas ele responde a tudo que eram inquietações do povo. Porque é assim, quando as pessoas falam muito, algo está mal. Não, como se diz em português, não há fumo, não é? Sem fogo. Não é bem assim? Acho que é mais ou menos isto. É isso. Pronto. O Primeiro-Ministro... E depois também o que me custa mais é o seguinte... Eu vi o nosso Presidente da República, eu olhei com olhos de ver. Eu não me limito a ouvir. Eu também leio os sinais. Vejo no olhar, nos olhos e nas mãos. Eu gosto de sentir as pessoas. Porque é importante nós sentirmos as pessoas. Então o que é que sentiste? Senti que é um Presidente que queria e acho que quer fazer bem o seu povo. Eu não quero crer que ele não queira bem aquele país. Ele tem o seu posicionamento, respeito, mas é um Presidente que eu senti, quando depois vamos falar depois do dia 12, que foi a data em que foi o derrubo do governo. Eu não previa, nunca, naquele Presidente eu não via uma pessoa que fosse capaz de derrubar um governo. Eu via uma pessoa que ia fazer de tudo para evitar isso, porque sabia que nós vínhamos de instabilidade sobre instabilidade, de interrupções sobre interrupções. Eu não podia acreditar aquela pessoa lúcida, competente, humano e que conhece os sacrifícios do seu próprio povo, muitos obrigados a emigrar, de que efetivamente iria levar-nos também para uma situação de instabilidade. Eu não queria acreditar nisso e mesmo assim, ainda agora, e no fim vai perceber isso, eu não vou querer ainda acreditar nisto. Vamos lá ver uma coisa. Então, o que é que tu sentiste no dia 12 de agosto, esse dia dramático para muitos guineenses, enfim, um dia que encheu. Estava eu de férias e as mensagens do meu telemóvel ficaram quase que cheias. Isso é uma coisa espantosa e apercebi-me, de facto, do choque que tinha sido para muitos guineenses. Como eu disse, enquanto nós falávamos, antes de começarmos a gravar, na conversa pessoal que tivemos, tinha dito que já havia sinais fortíssimos e desconfianças fortíssimas e, no meu caso, até tinha mais informação do que a informação normal sobre as probabilidades daquilo acontecer. Porquê que te chocou assim tanto? Chocou-me porque eu fui uma das pessoas que, desde cedo, leu entre linhas nos discursos de que algo ia mal. Eu sempre acreditei que as pessoas próximas de um lado e de outro iriam fazer de tudo para que as coisas corressem bem. E achas que fizeram? É assim, os movimentos que se fizeram depois do derrube do governo não foram os que foram feitos antes. Eu não sei o que é que se passou, mas eu sei que a própria sociedade civil que se levantou, as tendências religiosas, os corpos diplomáticos em Bissau poderiam ter feito mais do que fizeram. Ou seja, eu não posso crer que eu, estando distante de tudo e de todos, tenha percebido que algo estava mal por vários sinais que já identificamos aqui
de que eles não tivessem apercebido. O próprio Presidente da Assembleia Nacional Popular também. Mas não ajudou muito o Presidente da Assembleia. Poderia, efetivamente, fazer alguma coisa. Eu pergunto, que interesse é que está acima do diálogo e de consensos para o bem daquele país? Não pode haver outro interesse. Se houver, estamos muito mal. Porque é assim, ninguém é inocente, ninguém é ingênuo. Eu não sou ingênuo, não sou inocente. Eu sei que algo está mal. E onde estiver o mal, quer dizer, que cada um diz para a sua camisola. Ou então que digam, nós não somos capazes de nos entender e nós vamos entregar o poder ao povo, façam o que quiserem, ou outras pessoas capazes de fazer alguma coisa para aquele país. Mas não podemos estar a deturpar de uma forma agressiva os nossos interesses pessoais a sobrepor os interesses nacionais de um povo. E ainda vou continuar. O primeiro-ministro fui moderadora. Eu também senti, eu olhei nos olhos dele, aliás, eu estava perto, fui moderadora. Eu não podia também crer que aquele homem que estava à minha frente e que estava a falar não quisesse efetivamente o bem do seu país. Não. Eu vi também uma pessoa humana, uma pessoa que acredita que é a solução para os guineenses, que acredita que é capaz de dar um novo rumo, um bom rumo ao seu país. Portanto, é aqui que eu não percebo o que é que não jogou muito a seu favor. Deixa-me interromper-te, se faz favor. Dá-me esse privilégio. Claro. E essa benesse. O discurso do primeiro-ministro Domingos Simões Pereira, aquele discurso final de julho, gera um sinal de ruptura. Sim. Aquele discurso é quase que um pedido para esclarecimento absoluto da situação. Exato. Mas é, obviamente, um discurso excessivo num contexto de tensão política complicado de gerir. Podemos pensar que essa atitude tinha mesmo que ver com uma necessidade quase que trágica de necessitar de esclarecer a situação política naquele momento. O que eu digo é o seguinte: depois daquele discurso, ainda foi possível tu manteres a esperança de entendimento? Eu preciso saber isso, porque eu explico porquê. Porque é preciso perceber aqui, separar aqui as questões, obviamente, emocionais. Claro, nós todos as temos relativamente a coisas dos nossos países, e questões de leituras desapaixonadas. Exatamente. E tu tens algum distanciamento, eu sei que tens, até bastante distanciamento, para poder fazer esse tipo de avaliação. E não sentiste que a partir daquele momento não havia... Senti que já não havia coabitação possível. Senti que se extremaram posições. Senti que não houve diálogo. Senti que todas as partes que poderiam colaborar e ajudar ao consenso e ao diálogo falharam. Então todos falharam. Quem perdeu foi a Guiné-Bissau. Mas aí senti que já estava em causa, já estava a arrogância ao alto nível, estava o egoísmo, estava a honra, dizem eles, em causa. Machundário. A machundário, esse nome que nós temos. E eles não é engraçado que temos essa cultura machundário e nenhum dos dois foi militar, não é? Militar, no aspecto, não pertenceram à classe. Nós criticávamos porque eram pessoas que vinham de uma cultura militar. Eles não vêm, nenhum nem outro. Machundário é um bocado mais do que... Exatamente. Exatamente. Pertencem ao mesmo partido. Esse partido, o PAGC, falhou em todos os níveis. Não conseguiu unir os mesmos elementos do mesmo partido. Não fizeram esse trabalho. Ou seja, antes que a comunidade internacional nos sentisse, antes que houvesse esse derrubo do governo que eu não concordei... Mas o PAGC, deixa-me interromper, tu introduziste aqui uma nota interessante sobre toda a situação. Mas o PAGC saiu muito unido, aparentemente, obviamente, muito unido do último Congresso. Aparentemente. Mas não saiu. Porque é o que se vê. Não saiu unido. Porque se tivessem saído unido, nós não tínhamos um Presidente da República e um Primeiro-Ministro de costas voltadas. Porque isto é tudo reflexo. É curioso. Do Congresso de Cacheu, e temos que falar a verdade e dizer as coisas pelos nomes. O que eu acho interessante, isso, enfim, em determinado momento pôs-me a refletir, e bastante, foi ler alguns amigos guineenses falarem de conceitos
que são conceitos mais ligados a quando existe em semipresidencialismo, como é o regime guineense, o sistema guineense, e o nosso também, de São Tomé e Príncipe, de Cabo Verde e por aí, exceto Angola e Moçambique. Tem Herdades de Portugal? Enfim, sim. Mas muitos a falarem em conceitos que têm a ver com situações em sistemas semipresidencialistas em que o presidente é de um partido diferente do partido do primeiro-ministro. Exato. E eu vi muito constantemente nos últimos tempos, ainda antes da crise, muito analista guinense a falar daquela relação como se fosse uma relação de diferentes, quando são efetivamente do mesmo partido. O PGC é um problema para a Guiné-Bissau? O PGC, neste momento, constitui um problema para a Guiné-Bissau. Eles têm realmente que se rever e em todas as... Mas o Congresso de Cacheu foi, em certa medida, e para muita gente, incluindo para mim, um congresso quase que refundador, em que se refundou, de certa forma, o partido. Mudaram-se aquilo que se exigia muito, mudaram-se as gerações, as lideranças passaram a ser muito mais jovens, gente não ligada ao PIGC fundador da nação, ou seja, não combatentes e assim, gente extraordinariamente bem formalmente formada, ou educada, se quisermos, não é? E em quarto e último, do ponto de vista até doutrinário, mexeu-se com muito relativamente àquilo que era o PIGC anterior. Falta o quinto elemento, que foi mexer na base ideológica do partido. Isso não se fez, efetivamente. E pode ser que a refundação também vá por aí, até para esclarecer as alas e as tendências que existem dentro do partido e não se ficar só por uma necessidade de entender o partido do ponto de vista personalizado. Exato. Portanto, a questão de introduzir ideologia, o que é que faz? Separa as pessoas por ideias e não propriamente por coisas que são pessoais, exatamente, como nós, enfim, assistimos a muitos dos nossos países. Aliás, as disputas estão no Congresso, mas depois da disputa, o que não se fez foi a separação que já deveria haver. Ou seja, houve muita disputa. Esse Congresso é engraçado porque houve muita disputa. Foi interessante nesse ponto de vista. Foi muito de forma competitivo. democrática. Sim, muito competitivo. Muito cívica, e para mim, democraticamente, tudo a ganhar. Tudo a perder. Quando as pessoas, depois de haver um líder eleito, democraticamente, as pessoas não se despirem do contrário. Ou seja, nós podemos ser divergentes, mas se o programa do Abílio ganha, eu aceito democraticamente. Dou-lhe os parabéns, somos do mesmo partido e, obviamente, posso até nem querer trabalhar consigo, mas não vou nunca constituir um problema para si. Não vou. Pronto. E é isso que aconteceu. O Congresso do Congresso de Cacheu continuou até os dias de hoje. Esse elemento ético, que isto é ética em política, que muita gente hoje reivindica, tu reivindicas muito no Facebook, nos teus posts. Os valores, o Luís Barbosa Vicente fala muito, e outros amigos, insistem muito na questão ética. O Ricardo Dinho Gomes, uma série de pessoal da Guiné, enfim, que todos nos conhecemos, insistem muito na questão ética. Como introduzir, porque isto seria artificial, como introduzir ou nivelar por cima o comportamento, a praxis da classe política guineense a partir deste momento, com base em pressupostos que são pressupostos éticos, quando essa cultura não está lá. Nós temos mesmo que edificar as mentalidades. Está tudo na mentalidade, está tudo na vontade do próprio homem. Fala-se muito na Constituição, de que a Constituição é um dos entraves à nossa estabilidade. Eu não considero pode haver necessidade de ser ajustado a Constituição, não nego, efetivamente, mas enquanto não houver a vontade do próprio homem em querer o bem geral, nada vai alterar. Ou seja, nós podemos até fazer a melhor Constituição do mundo, mas se o homem não tiver vontade, há de sempre arranjar maneiras de dar a volta a essa própria Constituição. E até de não cumpri-la. Até de não cumpri-la. É uma questão mesmo de vontade. Diz-me lá uma coisa. Tu assinaste e subscreveste,
manifesto das mulheres guineenses pela paz, o que saiu agora há 2 dias e que também parece que já está a circular pela diáspora. Subscreveste esse manifesto? Não subscrevi manifesto, porque não subscrevi porque assim, e houve também vigílias, houve manifestações em Portugal. Eu entendi que sempre foi, o ato de cidadania é um ato diário, não é pontual. É um ato de consciência e não tem que ser uma questão imposta pelo momento em que as pessoas, emocionalmente, têm que estar muito mais calmas. Eu acho que nós, os guineenses, temos que começar a ler entre linhas, a perceber os sinais e a ir buscar a raiz dos problemas e não posicionarmos deste lado ou daquele quando o problema está efetivamente nos homens. Há momentos em que nós sabemos que é constitucional ou é inconstitucional, é verdade ou não é verdade, estamos a deturpar a democracia ou não estamos a deturpar a democracia. É correto, não é correto? Essa leitura eu a fiz, mas tenho consciência tranquila de que, antes dessa situação, eu não sou pessoa de apagar fogos. Eu gosto de precaver para que não haja fogos. E foi isso que eu fiz. Amélia. Não... Eu gosto da tua força, gosto mesmo. Antes de terminarmos, eu tenho que fazer uma pergunta, porque é uma pergunta que me ocorre e que eu acho que quem nos está a ver também há de ter isso na cabeça, que é o seguinte, que é uma coisa muito concreta. Uhum. Se tivesses que alterar alguma coisa na Constituição da Guiné-Bissau, na atual, como ela está, e tu has de conhecer, apesar de não teres que ser uma entendida nisso, mas tantos debates e tanta exposição que tu tens a nível de reflexões sobre a Guiné-Bissau, se tivesses que alterar alguma coisa na Constituição guineense, na atual, o que é que alterarias? Uma única coisa, uma única medida que tu achasses que fosse essencial? Era mais a clarificação da separação de poderes, que ela é um pouco omissa. Omissa não, confusa. Confusa, sim, então. claro. Pronto, era a única coisa que eu alterava, mas, em todo o caso, era isso que eu alterava. Neste momento, é quente, de certeza absoluta que não vamos conseguir alterá-lo já. Mas há uma comissão na Assembleia a refletir e a preparar uma revisão constitucional, não é? Pois, para ser verdadeira, eu não sei se eles vão conseguir que essa própria lei seja promulgada num momento de alguma tensão não, e de isso só podia ser feito em instabilidade. Em instabilidade. Como nós sabemos, em qualquer país do mundo, normalmente um presidente, quando promulga leis, é mais quase no fim de mandatos. Em situações de tensão. Eu estou satisfeita que se esteja a rever a Constituição. Sim. Mas claramente digo, neste momento, se a Constituição constituiu um problema, não foi esse o problema que está na base de tudo o que nós temos neste momento. Podemos até dizer que, eu posso dizer que neste momento eu não sei qual é que vai ser o caminho. Neste momento nós, os guineenses, não temos a certeza do dia da manhã. A única coisa que eu peço é que não se extremem posições, porque se extremaram tanto em que não sobrou espaço para o diálogo. E isso é de se evitar. Disseste uma coisa terrível, que é, não sabemos o que é que se vai passar amanhã, nós os guineenses. A nível da política, a nível... Tudo muito imprevisto. Tudo muito imprevisível, tudo... E depois é assim, nós neste momento brincamos com a coisa do Estado, como se fosse a coisa pública, tudo se sabe, o que se vai fazer amanhã, o que se vai fazer depois da manhã, não há segredo de Estado. O Estado está banalizado, está na praça pública, não há o respeito pelo Estado. Ou seja, se vai acontecer alguma coisa amanhã, já há 3 ou 4 ou 5 ou milhares de pessoas a saber o que vai se passar amanhã. E isso, para mim, não é nada satisfatório. Aqui, a única coisa que eu peço ao Presidente da República que faça é que ainda há tempo. Nós extremamos as posições, eu compreendo. É curioso que, nesta altura, toda a responsabilidade está do lado do Presidente da República. Está. E é perverso até. E eu tenho em crer de que homem de bem que ele é, humano que ele é, isso vai ter que vir ao de cima. Ou seja, nós precisamos de uma estabilidade efetiva, de uma clarificação efetiva, mas até o fim do mandato. Eu estou contra eleições gerais, se for esse o cenário. O povo, nas últimas eleições, decidiu, e para mim, ficou decidido. Eles são 2 pessoas de bem. Nós vamos ter, eu sei
Sim, tudo é impossível até ser possível. Não pode ser mais clara, Amélia. Tu não podes ser mais clara. Tudo é impossível até ser possível. Mas eu tenho que apelar ao presidente do meu país. Mas quem sou eu? Eu posso perguntar isso. Mas cidadã guinense? Pronto. Quem sou eu? Mas mesmo assim, não sendo nada e sendo zero ao lado de todos os conselheiros... Vamos lá ver uma coisa, mas tu vales tanto quanto qualquer guinense, incluindo o Presidente da República. Mas ele tem os conselheiros dele, obviamente, tem as pessoas que estão ao lado dele, também são guinenses, exatamente. Eu tenho a mesma autoridade de opinar, claro. Aliás. E eu sou do povo, e eu sinto como o povo, porque eu também venho de lá. Eu sou de famílias humildes. Eu sou de famílias de pai e de mãe, dos avós, que vêm das bolenhas. Portanto, eu estou a falar e estou a falar à vontade. Portanto, eu não sou nenhuma privilegiada, não tenho nenhum nome privilegiado. Eu venho de gerações de lavouras e de bolenhas. E estou à vontade para dizer isso. Portanto, estou à vontade para apelar ao Presidente que o povo quis, que foi eleito diretamente, mas também para pôr a mão na consciência e pensar se este é o momento de criar mais uma instabilidade para nós. Porque ainda há tempo. E eu digo e vou repetir aqui. Na política, o recuo e a cedência não é sinal de derrota. Muito pelo contrário. E eu tenho a crer de que tudo vai ter que correr bem. Porque mais um pedido de mais uma eleição não abona nada a nosso favor. E nós também somos tão competentes como todos os outros povos para levarmos a bom porto o nosso país. Obrigado, Amélia Costa Njai. E a ver se da próxima vez vês acompanhada. Termina assim esta conversa. Já de seguida, fica atento às notícias que selecionamos para si. A rubrica Notícias tem início com 2 reportagens que focam a atualidade internacional. A República da Zâmbia manifestou a intenção de importar petróleo angolano e os seus derivados para a redução dos atuais custos com a importação a partir do Médio Oriente. A intenção foi abordada pelo vice-ministro junto à presidente da Zâmbia, Mulenga Sata, na audiência que lhe concedeu o presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. De acordo com o governante zambiano, o encontro visou o reforço da cooperação entre os 2 países, com destaque para a possível importação do petróleo bruto, da gasolina, do gasóleo e do gás liquefeito. Telemedicina reduz transferências entre as ilhas de Cabo Verde em 30%. A telemedicina em Cabo Verde já permitiu realizar quase 900 consultas à distância e diminuir as transferências de doentes interilhas em 30%, desde que o serviço foi criado há 3 anos, divulgou esta semana o Governo. Além de coordenar os outros postos espalhados pelas 9 ilhas habitadas do arquipélago, o Centro Nacional de Telemedicina, uma estrutura física, irá dirigir as consultas, formações, teleconferências, entre outras atividades. Bem, encerrada as notícias e essas coisas, seguimos para as minhas sugestões. Hoje, uma única sugestão. Chegou-me às mãos exatamente enquanto estamos a gravar. Livonil, do Francisco Mendes. Modelo político unificador, novo paradigma de governação na Guiné-Bissau. Um manual de ciência política para a Guiné-Bissau e para a África. Prefácio do professor Dr. António José Fernandes. Agradeço o Livonildo. E prometo uma coisa, que vou ler esse livro com uma rapidez tremenda, porque estou ansioso, já estive aqui a folhear, enquanto tive algum tempo, estou ansioso por identificar-me com mais teses sobre a Guiné-Bissau e, sobretudo, mais teses documentadas sobre esse país maravilhoso que é a Guiné-Bissau. Chegamos ao fim, mas não posso deixar, de lhe agradecer por nos acompanhar. Conto consigo no próximo sábado, às 18 horas, para mais uma emissão. Sabe? Eu sou a Bilinete e essa é a STV TV, a sua nova televisão.